Bem-vindo a um convite à cura. Este é um vídeo de divulgação da comunidade dos curadores de Deus. Hoje vamos abordar o terceiro atributo que o aspirante ou iniciado a curador de Deus ou trabalhador em milagres tem de cultivar, ou seja, aprender e interiorizar, pois é o atributo fundamental no seu processo espiritual. Então, o terceiro atributo é amar Deus. Na verdade, e ao contrário do que certas religiões apregoam, é atributo de Deus distribuir dons a todos os que sabem escutá-lo. A questão é não fazermos as coisas em busca de reconhecimento e de promoção social, mas antes como uma expressão de quem realmente somos. No entanto, ser reconhecido por quem é ou por quem somos não nos diminui de maneira alguma. Pelo contrário, encoraja-nos a continuar essa postura. Porque essa é a postura de um mestre curador de Deus ou de um trabalhador em milagres. E já agora, que já há alguém que esteja-me a ouvir desse lado ou a ver-me, gostaria que mandasse um feedback para eu saber se efetivamente com este novo modelo que estou a utilizar o microfone externo, se efetivamente o som está a chegar aí a esse lado, para eu ter efetivamente um feedback. De qualquer maneira, eu vou tentar aqui no meu telemóvel ver se consigo ver se já... Não, eu não tenho nada no meu telemóvel. Portanto, o que quer dizer que espero que efetivamente alguém me dê um feedback rapidamente para ver se eu tenho de alterar este formato. Então, continuemos. Os verdadeiros mestres sabem-no. É preciso que reconheçamos o potencial em todas as pessoas por aquilo que são e encorajemos-las ao autorreconhecimento. Ora, já me chegou aqui. A Maria Paula Viegas diz que o som está ótimo. Portanto, como eu estava a dizer, devemos encorajar as pessoas, encorajá-la ao autorreconhecimento, dissuadindo-as de negar, em nome da modéstia, os mais magníficos aspectos de si próprias. Jesus, o mentor da nossa comunidade, anunciou-se, proclamou-se e declarou-se inequivocamente a todos os que quiseram ouvi-lo. Devemos proclamar-nos e depois cumprir inteiramente aquilo que declaramos ser. Recriamos-nos inteiramente naquilo que declaramos ser quando, a cada momento do agora, nos assumimos à imagem da mais magnífica versão, da mais magnífica visão que jamais tivemos sobre quem somos. E deste modo, Deus será glorificado, pois a glória de Deus é a nossa glória, assombrosamente expressa. E se Deus é amor puro, nós, as suas manifestações físicas, não deveríamos saber como definir um amor puro? É um amor que procura jamais prejudicar nem ferir ninguém. Um amor que procura evitar a possibilidade de dor e sofrimento de toda e qualquer pessoa. Mas como sabemos que ninguém é prejudicado por uma expressão de amor? Certos casos podemos não o saber. Teremos de nos conformar, mesmo quando os nossos motivos são puros e as nossas intenções são boas. E o nosso amor é verdadeiro. Mas na maior parte dos casos, contudo, poderemos saber de facto, sempre que se tornar claro para nós de que modo determinada expressão de amor pode causar sofrimento em outra pessoa. Assim, faríamos bem, nestas situações, perguntar-nos: o que faria agora o amor? Não apenas o amor pelo objeto atual dos nossos afetos, mas o amor por todos os outros, todas as outras pessoas e todas as outras situações. Então uma pergunta pertinente se impõe: o que é o amor? Complicado, porque temos uma ideia, não, lá está a Idalina Bessa mais uma vez a dizer que não consegue ouvir.
Ah, já consegue ouvir? A Idalina já consegue ouvir. A terceira sessão consegue ouvir. Pois, Idalina, eu mudei aqui o microfone, pus o microfone externo porque percebi que no outro modelo que tivemos numa outra formação, tive de usar o microfone externo. Pronto, ainda bem, ao menos pode acompanhar logo em direto. Ok, então o amor é um sentimento que não tem condições, nem limites, nem necessidades. E uma vez que não tem condições, não requer nada de modo a ser expresso. Não pede nada em troca. Não se retrata como forma de retaliação. Uma vez que não tem limites, não estabelece limites a ninguém. Não conhece fim, é eterno. Não conhece fronteiras, nem barreiras. Uma vez que não tem necessidades, não procura tomar nada que não lhe seja voluntariamente oferecido. E não procura reter nada que não pretenda ser retido. Não procura nada que não seja alegremente aceite. E é livre, pois a liberdade é a essência de Deus. E o amor é Deus, expresso. Se compreendêssemos isto e o vivêssemos integralmente, tudo na nossa realidade mudaria. Mas agora temos a oportunidade de compreendermos e vivenciarmos esse amor, pois temos a liberdade para exprimir quem realmente somos. Pois essa é a verdade do nosso ser, o aspecto de nós próprios procuramos e a parte que sabe que somos um com o todo. Na realidade, cada um de nós, à sua maneira, tenta de facto experienciá-lo. Sempre conhecemos alguém que nos sentimos essa sensação de unidade, não conseguimos sentir essa sensação com o todo e com todas as pessoas, lugares e coisas, obviamente, porque ainda não estamos. Talvez depois deste vídeo, algumas pessoas despertem um pouco mais para esse despertar, para uma realidade diferente. Nós, no nosso planeta, eu que já afirmei várias vezes, estamos muito condicionados pelo ego. O amor que nós partilhamos é um amor egoísta. Damos para receber em troca. Essa, efetivamente, não é a expressão do amor divino. Mas continuemos. Na realidade, essa é a nossa maior dificuldade. Em contraste, um ser altamente evoluído sente o amor por toda a gente durante todo o tempo. Um ser com esta envergadura há muito que se distanciou de tudo, de todo o tipo de problemas que nos aflige. Amor não correspondido, expectativas frustradas, ciúme, julgamento, etc, etc. Conhecemos todos isso muito bem. Pois esta é a principal razão porque existe também dor e infelicidade no nosso planeta, em torno da experiência do que chamamos amor. Esta é a principal razão pela qual experimentamos tantas dificuldades em amar os outros e a principal razão pela qual é tão difícil amar Deus. E esse é, na realidade, o terceiro passo para uma verdadeira e duradoura amizade com Deus: amar Deus. O terceiro atributo a ser cultivado. Mas há muito mais a dizer. Este atributo devia ser cultivado por todo aquele ou aquela que tem consciência que está num processo de desenvolvimento espiritual. Pois ninguém fará um avanço espiritual considerável se não levar em consideração este atributo. E porquê? Então deixe-me explicar. Aparentemente, este terceiro atributo parece ser fácil, uma vez que quem acredita em Deus julga que ama Deus. Mas, na realidade, este atributo é o mais difícil dos 7 que vamos aqui partilhar, porque nos propomos neste caminho espiritual fazer exatamente essa opção. Para a maioria das pessoas, amar Deus é um conceito que lhes é extremamente difícil, que se deve ao facto de não sabermos como amar Deus. O que resulta no facto de não sabermos, ou as pessoas não saberem como se amarem a si próprias, e consequentemente
umas às outras. Este terceiro atributo pode ser bastante árduo, duro, num planeta como o nosso, onde o amor sem necessidades é algo inaudito, o amor incondicional raramente praticado, principalmente por aqueles que dizem o fazer, e o amor sem qualquer limite é considerado errado. Ora bem, ver se recebi aqui mais. Pronto, parece que está tudo bem. Então, criamos no nosso planeta um estilo de vida controlado pelo ego, em que a experiência contínua da unidade com todos pode e de facto cria problemas que podem ser designados como os 3 exterminadores do amor. São eles, primeiro, a necessidade, segundo, a expectativa, terceiro, o ciúme. Na verdade, não é possível amar verdadeiramente outra pessoa, e muito menos Deus, enquanto algum destes elementos estiver presente. E na nossa relação diária, pessoal, estes 3 exterminadores estão constantemente presentes, tal como não é ou não deveria ser possível, e não deveria ser assim. E, paradoxalmente, é exatamente nesse tipo de Deus que a maioria das pessoas acredita. Concluem que se este tipo de amor é suficiente bom para Deus, deveria ser também suficiente bom para elas. E é baseado neste conceito que as pessoas, na grande maioria, procuram criar e sustentar o seu amor uns pelos outros. Ensinaram-nos um Deus ciumento, cheio de expectativas, extremamente carente, ao ponto de nos castigar com a condenação eterna, caso não retribuamos o amor que Ele nos dedica. Estes ensinamentos fazem há tanto tempo parte da nossa história cultural e religiosa, está tão impregnado no nosso ADN, está tão incutida nas nossas crenças, que ninguém questiona. Isso, então, está até inclusivamente no nosso espírito. Isso vai fazer com que seja muito difícil eliminar-os. É preciso perseverança, muito trabalho. Contudo, para quem quiser vir a trilhar um caminho espiritual baseado na verdade e não nessa treta de espiritualidade de cordel que geralmente vemos nas redes sociais, e não em crenças do século, e também não em crenças do século I, que são aquelas que ainda hoje são perpetuadas, com alguns retoques, é necessário eliminar essas crenças e ensinamentos, caso contrário, jamais conseguiremos amar-nos uns aos outros, e muito menos amar realmente Deus. Perante esta situação, o que podemos eventualmente fazer? Então, para resolver qualquer problema, primeiro é necessário compreendê-lo. Temos de analisar cada aspecto, cada elemento do problema. Comecemos pelo primeiro dos exterminadores do amor, e só é desse que vou falar hoje. A nossa necessidade. Somos pessoas, seres humanos muito carentes. Este é o mais poderoso exterminador do amor, porque a maioria de nós não sabe distinguir entre amor e necessidade. A necessidade resulta da convicção que existe algo exterior a nós que não possuímos, mas do qual depende a nossa felicidade. E uma vez convictos dessa necessidade, faremos quase tudo para a satisfazermos. Procuramos obter aquilo que julgamos necessitar. De alguma maneira, a maior parte das pessoas obtém através de uma troca. Trocam aquilo que já têm por aquilo que procuram ser. E é esse processo, no nosso planeta, chamamos amor. Estamos convencidos que esse é o modo correto de amarmos uns aos outros, porque nos ensinaram que é assim que Deus nos ama. Que Deus estabeleceu os termos do negócio. Se me amarem, deixo-vos entrar no céu. Mas se não me amarem, não deixo. E pronto. Ponto final. E não temos conseguido pensar de outra maneira na generalidade. Disseram-nos que Deus era assim e por isso tornámos-nos também assim. Pois se é suficiente bom para Deus, é suficiente bom para nós. E assim criamos uma história que é vivida todos os dias. O amor é condicional. Mas esta história é falsa. Trata simplesmente de mais um dos muitos mitos e crenças que temos, que nos está incutido
no nosso ADN, nos nossos genes, no nosso subconsciente, e que o perpetuamos de umas encarnações para outras. Este mito faz parte da nossa história cultural, mas não da realidade de Deus, jamais. De facto, Deus não precisa de nada da nossa parte, e por isso nada nos exige. Como podemos conceber um Deus que necessita seja do que for? Se Deus é tudo, em todas as coisas, o todo, a fonte que alimenta todas as coisas, todas as suas necessidades, se Ele as tivesse, estariam eventualmente satisfeitas. Para conhecermos verdadeiramente Deus, para termos uma verdadeira relação com Ele, teremos de compreender que Deus possui tudo. Ele é tudo, que não necessita de nada. E conhecer Deus é efetivamente o primeiro atributo nesse caminho espiritual que cultivamos na comunidade dos curadores de Deus. Mas também o deveria ser de todo aquele que esteja a fazer o seu caminho espiritual. Quando tivermos uma relação de proximidade com Deus, é porque conhecemos e confiamos em Deus, que são o segundo e o terceiro atributo, respectivamente, da nossa linha espiritual. Quando começamos a conhecer Deus, verdadeiramente começamos a desmontar o mito que construímos à volta dele. E assim mudaremos a nossa percepção sobre quem Ele é e como Ele é. Logo que isso aconteça, começaremos a mudar a nossa percepção sobre quem somos e como somos. Será o começo do verdadeiro despertar. E é esse o resultado de conhecer Deus. Seremos transformados. Nada voltará a ser o mesmo. E essa transformação vai revelar-nos que somos feitos à imagem e semelhança do Criador Deus. Um conceito ou ensinamento que parece que todos estamos seguros de saber, porque nos foi ensinado desde pequenos, mas que não passa de um outro mito. E se estamos errados quanto à imagem e semelhança de Deus, igualmente estamos enganados quanto à nossa própria imagem e semelhança, como é óbvio. A maioria das pessoas imagina um Deus carente e com necessidades de ser amado por nós. Disseram-nos que Deus deseja o nosso amor e reforçam que jamais nos forçaria a amá-lo. Contudo, acrescentam que se esse desejo de Deus não for satisfeito, Ele condenar-nos-á às penas eternas. Afinal, que tipo de desejo é este? Assim, segundo a mitologia, se formos feitos à imagem e semelhança de Deus, consideramos normal manifestar o mesmo tipo de desejo e assim criamos as nossas atrações fatais. Deus não tem qualquer tipo de necessidades. E Ele tem tudo que necessita para exprimir todas as coisas que lhe são exteriores. Essa é a verdadeira e a verdade sobre Deus. E nós fomos efetivamente criados à imagem e semelhança de Deus, mas não daquele Deus que nos foi impingido pelas religiões. É importante compreendermos a maravilhosa importância e implicações desta verdade. Não precisamos de nada para sermos perfeitamente felizes. As necessidades que julgamos ter são uma ilusão deste mundo ilusório, conhecido pelas filosofias orientais como Maya. Escrevi um livro que aborda este tema, que tem como título Dar Valor ao Nada. Ele está disponível para baixar na net, gratuitamente. Mas voltando ao que estávamos a falar. Mas se o desejarmos, encontraremos dentro de nós e em nós a mais profunda e perfeita felicidade. E quando o fizermos, nada de exterior a nós poderá igualá-la. Nada poderá destruí-la, a não ser que o permitamos. E estar muito atento, porque o ego tem muitas estratégias para o conseguir fazer. Na realidade, a maioria das pessoas nunca procurou a felicidade no seu interior. Procura-a desesperadamente no exterior. Tentamos experienciar o melhor de nós próprios no exterior de nós próprios. Tentamos experimentar quem somos através dos outros, em vez de permitir que os outros experienciem quem são através de nós. Passamos toda uma vida a acreditar em mitos e que os outros nos dizem sobre nós, como se as suas opiniões fossem verdades absolutas. Algumas vezes até alteramos o nosso comportamento para satisfazer a opinião que queremos que os outros tenham de nós. Infelizmente, experimentamos através dos outros. Contudo, quando realizamos a conclusão dos 7 atributos
para se ter uma relação íntima com Deus, atingimos o nível da mestria. Então permitimos aos outros experienciarem-se quem realmente são através de nós. Como podemos experienciar esta verdade? Só mergulhando dentro de nós mesmos, cultivando o autoconhecimento espiritual e a autorrealização interior. Só assim encontraremos aquilo que possuímos. Se não o fizermos, continuaremos a sentir-nos incompletos. E se não formos por dentro, ficaremos por fora. Nunca esqueça disto. Se você não for por dentro, ou seja, se não interiorizar, vai ficar por fora. Vai ficar sempre na mão do ego. Para atingirmos esta compreensão que sempre esteve, está e estará no fundo da nossa alma, para assim experimentarmos, nem que seja por breves instantes, teremos a certeza de que nada do que encontraremos exterior a nós pode se comparar com aquilo que existe no interior. Que nenhum sentimento obtido por meio de qualquer estímulo ou fonte externa se compara à absoluta felicidade da comunhão com o nosso eu interior, diga-se eu superior ou Espírito Santo, são sinónimos. E saberemos que, na verdade, não necessitamos de nada exterior a nós. Para chegarmos a este estado, só precisamos de guardar silêncio em quietude, sentarmos-nos comodamente connosco próprios, tranquilamente, simplesmente deixando de fazer para ser. Durante alguns minutos por dia, ou mais do que uma vez ao dia, mas fazê-lo diariamente, e tudo pode mudar na nossa percepção da realidade. Criar um momento sagrado, em reunião connosco próprios, pode nos transformar em pessoas diferentes, pessoas melhores. Chamamos este estado geralmente de meditação. Existem muitas formas e estilos. Nós, na nossa comunidade, não seguimos, apesar de ter seguido todos estes sistemas, tais como o budista, o yoga, o Chan, o transcendental, etc. Pura e simplesmente basta-nos sentarmos numa cadeira, costas direitas e deixar-nos estar tranquilamente. Tentar procurar o vazio e não lhe dar muita importância aos pensamentos. Esses vão e vêm. Chamamos a isto a quietude. Esses sistemas muito elaborados que todos os grupos orientais utilizam não são mais de que perda de tempo. Deus, nós só precisamos de fazer o contacto com Ele e estarmos cientes que há uma estrutura que está sempre a tentar tirar-nos dessa ligação, que é o ego. Estando conscientes disso, 15 minutos, 20 minutos por dia num estado de simplesmente ser um com Deus é o suficiente. Mas na verdade é essencial sentarmos em silêncio durante algum tempo. Outros preferirão a contemplação da natureza, do mar, ou um passeio por um jardim, ou estudar esta nova forma de praticar a espiritualidade. Há tantas formas, e esta, a nossa, não é melhor do que as outras. Só a fazermos de outra maneira. Assim, sabemos que Deus nos concedeu a liberdade para sermos aquilo que queremos ser. E só seremos verdadeiramente livres quando o amarmos incondicionalmente. E essa é uma grande questão. Temos vivido na convicção que a questão fundamental é: poderá Deus amar-nos incondicionalmente? Contudo, a verdadeira questão é: poderemos amar Deus incondicionalmente? Pois só poderemos receber o amor de Deus do modo como lhe dermos o nosso amor. Bem, vamos ficar por aqui hoje. Sobre este atributo ainda havia muito mais para dizer. Ficaram ainda 2 terminadores do amor por abordar, mas isso ia melindrar muita gente. Mas eu voltarei a este tema brevemente, num outro atributo que vou conciliá-los. Para a semana, no próximo vídeo, vamos abordar o 4º atributo, que é abraçar Deus. Sim, abraçar Deus. E se ficou a pensar como é que se pode abraçar Deus, não perca o direto da próxima semana. E até lá,
que o caminho se abra à sua frente, que o vento sopre levemente nas suas costas, que o sol brilhe morno e suave no seu rosto, que responda sempre ao chamado do seu dom e despertar, e encontre a coragem para seguir-lhe o caminho. E já agora, se nasceu original, não viva cópia. Até sempre. Namasté.